Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos utilizar um exemplo de uma página HTML utilizando JavaScript para manipular os dados da página, manipular os elementos da árvore DOM. Para isso eu estou com um documento HTML em branco, o index.js em branco, para a gente começar desde o primeiro passo aqui até o final. Se não for possível ficar tudo em um vídeo só, a gente vai dividindo em etapas aí, vocês podem ir acompanhando ao longo dos vídeos. Então, nesse documento index.html, lembrando, como a gente já fez em vídeos anteriores, se eu apertar exclamação tab, ele vai já me preencher um código inicial de HTML. Se eu salvar aqui, por enquanto não aparece nada na aba do lado, porque a gente tem um documento HTML totalmente em branco. Eu vou, nesse primeiro momento, alterar o título da aba aqui. A gente vai fazer um exemplo de uma lista de tarefas. Aqui dentro da tag body, a gente vai colocar um H2 aqui, lista de tarefas. Aqui dentro nós vamos criar um div, uma caixa de texto. E vamos adicionar também um botão. Se você digitar aqui no Google HTML symbol top tal, o primeiro resultado que aparece aqui para mim é uma lista de símbolos HTML que a gente pode utilizar na nossa página. E eu vou pegar aqui um símbolo. Esse daqui. Copiar, Ctrl C e colo aqui. Ctrl S. A gente tem aqui o nosso button junto com esse símbolo que eu acabei de colocar. Agora eu vou adicionar aqui um elemento para guardar a nossa lista de tarefas. E aqui logo após o title, vou colocar um código CSS para alterar o estilo da nossa página. Aqui eu comecei a digitar a palavra blue e você pode vir aqui e escolher o tom de azul que você quer. Então, nós alteramos aqui o cor de fundo da nossa página e alteramos a cor da fonte também. Aqui no nosso arquivo de JavaScript, eu vou criar aqui uma constante que vai receber a nossa lista de tarefas a partir de document.getSelector e eu vou pegar utilizando a hashtag lista tarefas. Lembrando então que eu estou pegando este elemento aqui, o L, que é onde vai guardar a nossa lista de tarefas. Okay? Eu vou pegar também uma constante para guardar o objeto que é responsável pela caixa de texto. Lembrando que eu estou pegando aqui um objeto onde o ID dele é igual a caixa de texto, esse input. E vou guardar também um objeto que é responsável pelo botão adicionar. Vou confirmar aqui, botão adicionar, o ID dele é botão adicionar. Ok, nós temos aqui nossos três objetos.
Em cima desse botão adicionar, a gente vai criar um manipulador de eventos. Sempre que alguém clicar nesse botão, a gente quer que uma ação seja realizada. A gente viu isso em um outro vídeo sobre a manipuladora de eventos. Nome do evento. Sempre que alguém clicar nesse botão, e aqui a gente vai criar a nossa função. Aqui nós explicamos aí também no vídeo sobre a manipulação de evento, ali quando foi a introdução a como manipular os elementos DOM. Nessa função, é uma função callback, que a gente está criando ela aqui dentro do Event Listener, e basicamente quando esse método add event listener, o método que adiciona o manipulador de eventos, for chamado, essa função vai ser executada. Dentro dessa função, a gente vai criar aqui uma constante para pegar o texto que foi digitado dentro da caixa de texto. Então, como a gente já tem o objeto caixa de texto, a gente simplesmente pega aqui o valor dele. Okay? A gente já tem esse objeto, a gente pega o valor dele e coloca aqui dentro do texto da tarefa, que basicamente é a string do que foi digitado aqui nessa caixa de texto. E logo depois que alguém digitar uma tarefa ali e clicar com adicionar para adicionar a lista, a gente vai limpar então o valor da caixa de texto. Então, caixa de texto ponto velho vai ser igual a vazio. A gente vai deixar a string vazia. Esse objeto lista de tarefas, a gente vai precisar adicionar então os nossos filhos dele, que são os itens da nossa lista de tarefa. E para isso, eu vou criar um método para adicionar cada um dos filhos e vou chamar essa função, na verdade, aqui dentro do parênteses. Então vamos criar nossa função. Vou chamar ela de function adiciona tarefa. E a partir dessa string, a gente vai criar os elementos que serão inseridos dentro da lista. O primeiro elemento vai ser o elemento li, que é um item da lista. Isso aqui a gente viu também como é que a gente usa um método createElement no vídeo de introdução à manipulação do documento do DOM, né? Manipulação do DOM. Vou criar também um element span para colocar dentro deste li, dentro do elemento li. O element span, eu vou setar um atributo para ele do tipo id. A gente vai criar o element span e vai colocar um id para ele, que o nome desse id vai ser tarefa. Além disso, esse element span vai receber texto da tarefa, que é justamente o argumento que foi passado aqui para esse parâmetro. Quando alguém chamar a função, quando nós chamarmos a função adiciona tarefa aqui dentro, a gente vai passar um argumento que é o texto que veio da caixa de texto. Essa variável vai receber esse texto e vai ser atribuído aqui para o conteúdo do element span. Com relação ao element li, acho mais fácil chamar isso aqui de elemento span element, para usar o mesmo padrão de elemento li. Com relação ao elemento li, nós vamos então adicionar o nó filho, que no caso é o elemento span, e agora nós vamos retornar esse elemento li para onde a função for chamada. Então aqui dentro, pessoal, a gente vai chamar essa função, adiciona tarefa, a gente vai passar o texto da tarefa, e eu percebi que eu esqueci aqui um mu a mais, né, document, não documento, vou corrigir essa parte. E aqui também, pessoal, ficou faltando, logo aqui antes do fechamento da tag body, acrescentar aqui o nosso script. Se a gente não indicar aqui qual é o nosso arquivo externo de código JavaScript, ele não será executado. Salvei aqui, salvei o arquivo JavaScript e vamos testar nossa lista. Então o primeiro item da lista foi inserido. Se nós inserirmos aqui o método log, para a gente ver no log o conteúdo do elemento ali, para a gente entender melhor o que foi realizado nessa função, então a gente vai perceber que aconteceu o seguinte: dentro da função adicionar tarefa foi criado o elemento li, dentro do elemento li foi criado um elemento span,
No elemento spam foi adicionado um ID e uma tarefa. Vocês observam aqui que tem o ID e o nome, né, o atributo do identificador. Foi adicionado um texto. Esse texto foi o que foi digitado pelo usuário aqui em cima. Esse elemento spam foi colocado como filho de LI, append child, e foi devolvido esse elemento LI para onde a função foi chamada. Ela foi chamada aqui em cima. Então, esse elemento LI foi adicionado como filho de lista tarefas. Então, por isso que a gente tem essa sequência. Se nós imprimirmos aqui o lista tarefas, só para a gente ver no console como que ele ficou, a gente vão perceber então que esse cara aqui é essa impressão e esse cara aqui é desse console.log. Aqui está o L, é o elemento HTML, onde está representado aqui por esse objeto lista tarefas. O filho dele é esse LI que a gente criou no adicionar tarefa. Se eu colocar mais uma tarefa, observar então que aqui a gente tem dois LIs. A gente tem dois objetos que são dois itens na lista. Cada um deles aqui criado com seu ID, o conteúdo da propriedade, né, o valor da propriedade e o conteúdo do texto desse spam. Observe que sempre que a gente digita uma tarefa, eu tenho que voltar e clicar aqui nessa caixa de texto novamente. Para que isso não aconteça, eu possa já digitar uma nova tarefa. A gente vai colocar então a opção caixa de texto. Na verdade é caixa texto. Né? Agora, quando eu digitar uma tarefa aqui, pode ver que o cursor já está dentro da caixa de texto. Eu posso já digitar uma nova tarefa. E assim por diante. Agora, pessoal, eu quero adicionar um botão para remover itens da nossa lista. A gente já tem um botão para adicionar. Então, eu vou criar uma função adiciona botão remover. Vou criar uma constante aqui chamada botão remover. E eu vou criar um elemento. Nós vimos isso na aula de introdução à manipulação do DOM, utilizando o método create element. Eu vou criar então um elemento do tipo botão. Esse elemento que eu acabei de criar e está armazenado aqui no botão remover, eu vou adicionar um texto para ele e aqui eu vou utilizar esse símbolo aqui daquele site que eu já tinha mostrado para vocês anteriormente, o toptal.com. Se eu simplesmente retornar esse objeto, botão remover, que nós acabamos de criar, aqui em cima, toda vez que a gente adicionar uma tarefa na lista, a gente vai adicionar ao elemento LI esse botão. Então eu vou colocar aqui um append child, vou chamar essa função que eu acabei de criar, que adiciona o botão remover. Ctrl S, então observe que a gente tem um botão aqui do lado. Por enquanto esse botão não faz nada, a gente só acrescentou um botão ao lado do apresentar trabalho. Digamos que a gente queira que esse botão fique aqui no lado direito, então a gente quer mexer com o CSS dele. A gente vai acrescentar aqui um nome de uma classe, botão remover, ponto, class name. Vou escrever aqui remover, é o nome da classe, Ctrl S. E aqui no index.html, a gente vai adicionar botão ponto remover. Vou usar aqui posição absoluta. Eu quero que ele fique 100 pontos, aqui, 100 px. Agora nosso botão está localizado aqui nesse posicionamento. Então a gente está vendo aqui um exemplo também de como que a gente consegue alterar o nosso CSS manipulando aí os objetos da nossa árvore DOM, trabalhando aqui com o nome da classe. Agora ficou faltando, pessoal, nós adicionarmos um método para manipular um evento, quando acontecer um evento nesse botão. Então, por exemplo, quando alguém clicar aqui, a gente quer que seja removido essa tarefa da lista. Então, a gente vai adicionar, aqui onde o botão foi criado, nós vamos adicionar esse manipulador de eventos. Então, vai ficar botão remover, a forma que nós já tínhamos feito anteriormente. Add Event Listener. Qual o tipo de evento que a gente vai adicionar? Vai ser ao clicar. E aqui uma função callback, que eu comentei com vocês anteriormente, é uma função que a gente está declarando ela aqui. E ela, nesse mesmo ponto, ela vai ser chamada por esse método aqui. Então,
Não preciso nem colocar o nome dessa função. Para a gente remover um item da nossa lista de tarefas, eu vou chamar a lista de tarefas. Aqui a gente já viu também no vídeo de introdução à manipulação do DOM. A gente vai chamar aqui o método removeChild, que é para remover um filho. E agora, pessoal, eu vou usar aqui o this.parentNode, mas já explico o motivo. Vamos verificar se isso está funcionando. Mas por que a gente está fazendo isso? Deixa eu só apagar esse código que estava imprimindo coisas no console. E eu vou exibir a nossa lista de tarefas logo antes de clicar no botão para remover alguma coisa. Observe, pessoal, que aqui esse console.log imprimiu isso aqui. A gente tem um NoPy da lista de tarefas e a gente tem dois itens internos, ok? Esse listener, esse manipulador de eventos, quando a gente clica no botão, observe que ele está associado ao botão, ok? Porque aqui eu peguei o botão remover, ele foi criado um elemento button, e eu peguei esse botão que foi criado e foi adicionado um manipulador de eventos. Então ele está aguardando o acontecimento de um evento. Quando alguém clicar neste botão, que é este item aqui, ó, este ponto da árvore, a gente quer remover todo o item LI, ok? Para a gente remover todo o item LI, a gente vai remover o NoPy do button. O NoPy do button é o LI. Por isso que eu coloquei aqui o lista tarefas que eu acabei de imprimir para vocês. A gente vai querer remover o filho do listas tarefas. Listas tarefas é o L. O filho dele é um desses caras. Então, mas qual que eu estou passando? O NoPy do button. O NoPy do button é o LI, que é filho do L. Então eu passei o NoPy do button para remover da lista de tarefas. Quem que é esse this? Eu já comentei em um outro vídeo com vocês. Essa palavra reservada significa este objeto, o objeto atual onde aconteceu alguma ação. Esse event listener, esse método, ele foi chamado porque alguém clicou no button. Então o this é o button. Quem que é o pai, o NoPy do button? É o LI. Então eu passei o LI de parâmetro aqui dentro. Foi removido o LI da lista de tarefas. A lista de tarefas é esse nó. Eu espero que tenha ficado claro aí para vocês. Então aqui a gente consegue remover. Então a gente adiciona itens e remove itens. Nós podemos utilizar ainda outros métodos para acrescentar mais algumas funcionalidades para a nossa lista de tarefas, mas vou deixar isso para um próximo vídeo.